eu vou jogar essa polêmica pra vocês aí, meu. A gente tem que começar a discutir Claro. essas regras todas de naturalizar o jogador, cara. É um absurdo. Ah, mas eles não são naturalizados, eles são franceses. Não, mas os caras. Se você pegar assim os caras da França, eles poderiam escolher entre 2, 3 seleções. Acho que o Olise poderia escolher até 4 seleções pra jogar. Ele Sim. nasceu na Ele Inglaterra. nasceu na Então, Inglaterra. assim, tem que começar a ver também o que tá acontecendo. Você tá entendendo? Porque ele só jogou na França, ele escolheu a França. Ele tem mãe. Porque ali é um problema social. A França, ela foi colonizadora de vários países da África, e quando vieram as guerras, separação e tal, muitas pessoas foram para a França. Uhum. Pessoas de Senegal, pessoas de Gana, Argélia. Argélia, também Argélia, claro. O Zidane é filho de argelinos. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas foram para fazer o trabalho mais duro, tipo, ó, catar lixo, limpar a casa e tal. Só que os filhos deles nasceram na França. Eles não são marroquinos, eles não são argelinos, eles podem até jogar pelo time por causa da origem da mãe. Mas eles são franceses. O Kanté nasceu na França. Mas então o importante é nascer no país. Não, então, a regra permite que você escolha até pela origem. O time do Marrocos tem uns 7 ou 8 jogadores que nasceram fora de lá. Tem 7 franceses no time de Marrocos. Mas no caso da França especificamente, são jogadores. Eu acho que todos São nasceram. 3 só que nasceram fora da França. Que é o Olise, que nasceu na Inglaterra, Olise, mas o futebol dele foi todo desenvolvido O lá. Thuram, porque quando ele nasceu na Itália, o Thuram, porque o pai dele, que é o Lilian Thuram, zagueiro, campeão do mundo com a França em 98 e vice em 2006. O pai dele já é francês. O pai dele é francês e quando o Marcos Thuram nasceu, o pai dele, Lilian, jogava na Itália. Entendeu? O Lilian Thuram jogou no Parma, jogou na Juventus. Então ele nasceu na Itália porque o pai dele estava jogando na Itália. E quem é o outro? O outro eu não me lembro, mas eram 3. Vou tentar lembrar o outro. Mas são 3 só. Quer dizer, esses caras, eles são de lá, né? Porque é mais ou menos o seguinte, se a gente for olhar bem, se você for olhar o Brasil, grandes jogadores negros do Brasil, o Brasil tem origem índia. Deveria ser índio, só um Garrincha teria. Em algum momento vieram pessoas para trabalhar aqui, só que escravos, uma coisa muito triste, né? Uhum. E eles fizeram famílias, só que nós estamos falando de gerações lá para trás. Sim. Mas esse pessoal também tem origem africana. Por isso que eu falo que o africano é muito fera, né? Muito Não, eu na concordo. bola. E é por isso mesmo, porque assim, se a gente pegar ou o cara ele nasceu no país, ou ele é filho de pais com tal nacionalidade. Isso. Porque o que acontece é assim, o Olise nasce na Inglaterra, mas o pai dele é francês. Então E a mãe é ganesa. não tem problema, ele pode jogar pela França, mas se ele quisesse também jogava pela Inglaterra. Também. Se a Inglaterra tivesse um Pelo- timão mesmo, assim, não fosse só o Harry Kane lutando sozinho aí durante... O Haaland nasceu na Inglaterra. O Haaland nasceu na Inglaterra. Exatamente. Nasceu na Pai Inglaterra. dele O pai foi dele jogador. sempre jogou na Inglaterra, né? Jogou Então, no Manchester City essas mesmo. coisas todas assim que a gente pra analisar e a gente fala, pô, são 2 pesos, 2 medidas. Em alguns casos assim, às vezes até 3. O outro que nasceu fora da França é o goleiro reserva, o Samba, que nasceu no Congo. No Congo, né? O goleiro reserva. Você vê, essa coisa de... Antes, o Brasil chegou a ter jogador... Não, o Brasil... Por exemplo, Mazola, né? Lá atrás. Ele foi campeão em 58 com o Brasil e disputou a Copa de 62 com a Itália. Nossa. O Puskás, ele jogou uma Copa com a Hungria e outra com a Espanha. Aí podia mudar. Agora sim, por exemplo, o Olise não pode disputar mais pela Inglaterra. Quando você Ele joga fez um jogo oficial para uma seleção, você já não pode Não trocar. pode mais. Amistoso até pode. O Diego Costa chegou a jogar amistoso pelo Brasil. Pelo Brasil, Depois jogou pela Espanha. Né? Eu entendo o que você quer dizer, mas dentro da história. A verdade é que a França, a própria população francesa está mudando. Se você for a Paris hoje, o Bruno foi há não muito tempo, você nota até uma coisa meio parecida com os Estados Unidos. Aquela coisa do negro e do branco, o negro não é bem aceito, aquela coisa de africano, sabe essa coisa de... Sei. Em 98 eu lembro bem disso, quando a Copa começou, esse ano também, tava rolando Roland Garros. E a elite francesa, né, entre aspas, tava nem aí com a Copa. Essa seleção não é francesa, é africana. Até o Chilavert gozou o francês. Agora, quando ele foi jogar com o Paraguai, falou, 98 eu joguei com a seleção francesa, agora nós vamos jogar com a seleção da África. Tirou sarro, que era o que eles falavam lá atrás. A verdade é que a França, agora, por exemplo, o Kanté mora lá.
Mbappé, mora lá. O Mbappé era camaronês. O pai dele acho que é camaronês, mas ele nasceu na França. Isso. O neto do Mbappé vai ser um negro com história familiar na França. É o filho do Kanté, o que é o que a gente perdeu aqui, graças a Deus. Hoje o negro é brasileiro, acabou, não se discute. Vamos discutir se aquele escravo de 1700 não sei o quê, não tem sentido. Todo mundo é brasileiro, Todo mundo acabou. brasileiro. E hoje o Brasil tem mais negros do que brancos, eu acho, quase certeza. Sempre teve. Sim, A maioria. população baiana é praticamente inteira, né? É. Então, e isso fez com que o Brasil tivesse força. Essa miscigenação. Hoje, essa miscigenação, ela está no mundo todo. Então, você vê, a Argentina, que praticamente aboliu os negros, né? Eles mataram os negros, essa é a verdade. Eles acabaram de convocar um garoto, o Kiki, um haitiano, ele vai jogar pela seleção foi convocado para Sub-17 e deve jogar a próxima Copa com a seleção da Argentina. Até a Argentina tá vendo que essa ligação é E uma coisa que vai acontecer em breve, já está ensaiado. Aconteceu lá atrás, só que agora vai aumentar, né? O Thiago Alcântara, por exemplo, filho do Mazinho, né? Mazinho, tetracampeão do mundo com o Brasil em 94. Tem 2 filhos jogadores, né? Agora os 2 já pararam, acho. O Thiago já parou, o Rafinha também acho que sim, né? O Thiago e o Rafinha. O Thiago nasceu na Itália. Porque o Mazinho jogava na Itália, quando o Thiago nasceu. O Rafinha nasceu no Brasil, que é a época que o Mazinho jogava no Palmeiras, né? Então o Rafinha nasceu em São Paulo. Só que aí o Mazinho foi para a Espanha, depois da Copa de 94, e os 2 foram criados na Espanha, crianças. E os 2 começaram no Barcelona, na categoria de base. Então eles tinham a opção, o Thiago tinha a opção de escolher a Itália, que é onde ele nasceu, o Brasil, que é o país do pai dele, e a Espanha, onde ele vivia desde criança. E ele escolheu jogar pela Espanha, né? Os 2 eram do Barcelona. O Rafinha jogou pelo Brasil. O Rafinha escolheu jogar pelo Brasil, que foi onde ele nasceu. Agora, com brasileiros cada vez mais no exterior, né, os grandes jogadores, o filho do Marcelo, do Real Madrid, agora já aposentado, lateral esquerdo, o filho do Marcelo, que é o Enzo, ele joga na base do Real Madrid e foi convocado para a seleção sub-17 da Espanha. O filho do Marcelo é um jogador da seleção espanhola de base. Quando ele ficar mais velho, profissional, se ele quiser optar pelo Brasil, ele pode. Mas ele, por enquanto, está jogando na seleção da Espanha de base. E o filho do Thiago Silva, que ainda está em atividade, o Thiago, né, vai voltar para o Fluminense agora, ele joga no Chelsea e foi convocado agora para a seleção sub-17 da Inglaterra. Então, o filho do Marcelo é jogador da Espanha e o do Thiago é da Inglaterra. Lá na frente eles podem até jogar pelo Brasil, se quiserem. O Andrés Pereira... Ele é belga. Ele tem 5 opções. Ele nasceu na Bélgica. Nasceu na Bélgica, a avó, não sei... Ele tinha 5 opções. Quando ele apareceu a primeira vez, o jogador que tem 5 opções. Ele optou pelo Brasil. Olha que loucura, 5. Porque um avô era avô, era mãe. Porque aí o brasileiro vai pro exterior, ele casa com a pessoa de lá também. E muitas vezes também é uma estrangeira. Aí fica esse bololô todo. O André né? só veio jogar no Brasil quando ele jogou no Flamengo. Ele veio em 2020 pro Flamengo. Só. Foi a primeira vez. Agora no Palmeiras é a segunda vez no Brasil. O Andrés começou na base do PSV da Holanda, junto com o Memphis Depay. Eles são bem amigos, porque eles foram formados juntos no PSV. Muito louco, né? E o André optou pelo Brasil. Ele jogou a última Copa América pelo Brasil, então ele não poderia agora trocar de nacionalidade. A gente tá falando da França, mas não é só França, né? Não. Você olha pra Alemanha, a mesma coisa. Marrocos. Você foi uma caçadora. Cataram o jogador. O Boadi, volante, que se destacou muito na estreia contra o Brasil, até março ele jogava na seleção sub-21 da França. Ele é francês? É. Olha só. Ele jogou Ele joga no Lille, né? Até esse ano ele jogou na seleção de base da França. Em cima da hora da Copa ele optou por Marrocos e aí foi convocado para Marrocos. Ele não jogava na seleção do Marrocos, ele foi convocado agora. Antes ele jogava na seleção de base da França. Muito louco, né? Será que então o segredo pro próximo ciclo é apostar na galera que tem mais de uma nacionalidade, de repente, para reforçar o time brasileiro? Por que não? Pode ser. Eu vi um debate, até o Raí Monteiro, que é nosso colega na Jovem Pan, ele estava participando desse debate, se os brasileiros topariam, por exemplo, algum jogador, que hoje tem muitos jogadores estrangeiros aqui no Brasil, se toparia que um deles pudesse se naturalizar brasileiro, que depois de um tempo também isso é uma outra coisa, né? Aí é a regra de cada país, mas a FIFA, um cara que não tem ligação nenhuma com o país, se ele tiver mais de 5 anos no país e se naturalizar, a FIFA permite que ele jogue por aquele país. Do Rossi, do Flamengo. O Rossi vai tirar a nacionalidade brasileira. O D'Alessandro é brasileiro também, naturalizado.
que parou, jogou pela Argentina. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de um cara que nem poderia hoje, porque ele já jogou pela seleção do país. Arrascaeta. Vamos supor que ele não tivesse jogado pelo Uruguai. Viesse bem novinho aqui, uruguaio, e ele veio novinho pra cá. O Cruzeiro contratou ele do Defensor do Uruguai, lá em 2015. Vamos supor que o Arrascaeta não tivesse jogado no profissional do Uruguai, ele tá aqui 5 anos, joga muito. Vamos naturalizar o Arrascaeta. Entendi. Será que seria bem aceito ou não? Seria. Eu acho que muita gente já torceu o nariz. O Arrascaeta é ídolo. Do Cruzeiro, do Flamengo. Muita gente já torceu o nariz e eu acho que tem que acabar com isso, porque o francês também torceu o nariz. Essa coisa, esses caras. Agora, virou essa potência por causa dos caras. Isso é uma coisa muito por exemplo, pesada. uma coisa que é interessante, se for analisar, o Tevez nunca teve muito espaço na seleção da Argentina porque ele não se dava bem com o Messi. Inclusive, tem aquela história de que se a Argentina tivesse ido com o Tevez pra 2014, de repente o resultado seria diferente, né? Depois que o Messi surgiu, teve essa história, né? O Tevez antes ele jogou Copa 2006, mas teve um período que ele ficou fora. Teve até a Copa América 2011 na Argentina, que a Argentina joga em casa, na época que os argentinos xingavam o Messi, né? Que vaiaram o Messi e ficavam gritando o nome do Tevez. É isso mesmo. Mas enfim, imagina só se o Tevez tivesse realmente uma identidade aqui no Brasil, tivesse jogado não só no Corinthians, de repente em um outro time, e tivesse pego aí de repente, já não tenho vaga, não tenho espaço na seleção argentina por causa do Messi. Deixa eu ver se eu tenho, de repente, aqui uma possibilidade de entrar no Brasil. E aí a gente entra com um ataque pra 2010, vira, sei lá, Luiz Fabiano e Tevez. Você vê que o Maurício, eu sei lá de onde tiraram que o Maurício é paraguaio. Acho que a mãe jogou pelo Paraguai, fez até gol, né? Acho que a mãe dele é paraguaia. A mãe é paraguaia mesmo? Acho que sim. Mas nunca ouvimos falar dessa história. De repente o Maurício vai jogar pela seleção paraguaia. Um jogador que chegou num determinado momento até a ser possível ser convocado para a seleção de base ele jogou do Brasil. Jogou, né? Ele jogou o pré-olímpico de 2024, que o Brasil não se classificou para a Olimpíada de Paris, ele jogou. Pelo Brasil, dirigido pelo Ramon Menezes.